Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Muito bem, aqui começa a nossa aula com o pensamento do momento do grande Bob Marley, né? Em que ele diz: não ganhe o mundo e perca sua alma. Sabedoria é melhor que prata e ouro. Grande Bob Marley, né? Grande poeta. Bom, vamos falar um pouquinho de condutores elétricos, tá? Nós temos os condutores sólidos, né? Os metais são os principais condutores sólidos, né? Eles são mais utilizados, né? São os fios e cabos de cobre, né? E nesses condutores sólidos a corrente elétrica é constituída exclusivamente pelo movimento de elétrons. Então, em fios condutores sólidos, né, como o fio de cobre, a corrente elétrica, os portadores de carga são os elétrons, tá? Os condutores líquidos, o que a gente tem? Eles são conhecidos como condutores eletrolíticos, né? Então, esses condutores líquidos, eles geram uma corrente elétrica quando cátions e ânions percorrem sentidos opostos, tá bom? Então a gente tem aí essa chamada, né, corrente formada por íons, íons cátions e íons ânions, tá? Cátions, né, são íons positivos, ânions íons negativos, e a gente tem aqui como exemplos, né, desse tipo de condutores líquidos as soluções básicas, ácidas ou salinas. Então, nesse caso aqui, olha lá, né, numa solução salina, por exemplo, como água pura com sal de cozinha, NaCl, né, você vai ter então os íons cátions de sódio e os íons ânions de cloro. E aí você vai ter aí justamente esse movimento representado por esses íons, tá vendo? Ó, olha lá, ó, os cátions, ó, indo numa direção e sentido, né? Os cátions aqui representado pelo sódio, ó, positivo, e aqui os ânions, né? Representado aqui pelo cloro, menos, tendo sentidos opostos. Tá certo? Tranquilo? Então tá certo. Ao se colocar então na solução duas placas condutoras ligadas a uma bateria, os cátions formarão uma corrente elétrica dirigindo-se para o polo negativo e os ânions uma corrente elétrica dirigindo-se para o polo positivo. Tá bom? Beleza? Muito bem. Né? Condutores gasosos, outro tipo de condutores, né? Eles têm como portadores de cargas tanto cátions e ânions, tá? São exemplos de condutores gasosos quaisquer gases ionizados como o sódio, o fósforo, o mercúrio, o neon, tá certo? E nesses condutores ocorre o movimento ordenado de ânions e elétrons para o polo positivo e de cátions para o polo negativo, tá certo? Tranquilo? Então os gases, em geral, são isolantes, mas quando eles são ionizados, eles se tornam condutores. Então a gente tem aqui, né, esse movimento, tá? Então, olha só, além de cátions e ânions, nós temos também elétrons se movimentando, tá? Mas o gás tem que estar ionizado. Aqui são exemplos, né? Aqui, né, numa cúpula, né, em que você tem aí, ao tocar, uma diferença de potencial. Isso aqui é como se fosse um gerador, né? Ali você tem aqui um alto potencial elétrico, aí você estabelece uma diferença de potencial e a descarga, e aqui são gases ionizados numa nebulosa, tá? Exemplos aí, né, na natureza, tá bom? São condutores gasosos. Isolantes elétricos são materiais que possuem poucos elétrons livres e que resistem à passagem de elétron, né? Ou seja, eles resistem ao fluxo de cargas elétricas, né, não permitindo que a corrente elétrica passe por eles, tá? Exemplos, né, desses isolantes, né? A gente tem aqui, ó, plásticos, resinas, silicone, borracha, vidros, cerâmica, óleo, água pura deionizada, tá? Aqui, ó, né, aqueles espaguetes, né, termorretrátil, aqui a popular fita adesiva, fita isolante, perdão, tá bom? São usados para encapar fios elétricos de cobre, seja em uma torre de alta tensão ou num cabo de uma secadora. Então a gente tem esses materiais isolantes elétricos. Tá bom? É isso que a gente tinha para vocês aqui na aula de hoje, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço.